prometemos falar sobre futuro, sobre soluções, vamos falar de aspectos concretos e eu queria abordar contigo o programa Human First da Renault, que de alguma forma coloca aqui o ser humano no centro da mobilidade. Que inovações específicas de segurança resultaram diretamente deste programa e como é que têm impactado quer condutores, quer passageiros? Muito obrigada pela ajuda. Muito obrigado. Boa tarde a todos. É um programa muito extenso, sabes que, e tu que acompanhas a indústria automóvel, tem havido muitos desenvolvimentos, já no anterior painel se falou disso, da mudança do paradigma automóvel, e no nosso caso a preocupação tem sido, por exemplo, trabalharmos conjuntamente com corporações de bombeiros. Aliás, temos um sapador bombeiro mesmo na equipa de desenvolvimento dos nossos automóveis, para, no desenvolvimento dos mesmos, termos tecnologias que permitam uma melhor e mais eficaz intervenção de todos os meios de socorro. E, por exemplo, esse programa, desde logo, permitiu-nos desenvolver nos nossos automóveis elétricos um sistema que é o SD, que é o Safety Switch, que nos permite aos bombeiros saberem que há uma tomada dentro do carro que desativa, por exemplo, a bateria do automóvel, que estamos a falar de 400 volts, portanto, obviamente, para eles poderem fazer uma intervenção em segurança. Temos também o Fireman Access, que é um bocal nas baterias dos nossos automóveis, que permite fazerem também, no fundo, inundar a bateria de imediato, porque há um mito urbano de que os automóveis elétricos ardem muito mais que os térmicos. Não é verdade, mas é um facto que são mais difíceis de distinguir. É culpa da comunicação social que dá conta dessas ocorrências. Eu acho que não, acho que é mesmo as redes sociais hoje em dia que é fácil criar esses mitos. E também um terceiro sistema que, por exemplo, os bombeiros, quando chegam junto ao nosso carro, todos os vidros dos automóveis têm um código de barras que eles leem automaticamente, diz onde é que o automóvel deve ser cortado e mais facilmente será cortado, para com uma opção de desencarceramento que nos permite, em média, ganhar 22 minutos no desencarceramento de alguém e, como ainda há pouco tínhamos aqui o INEM, esses, normalmente, segundo sei, os primeiros 10 minutos são os mais importantes em caso de feridos graves e, portanto, são valiosos. Portanto, tem sido um programa focado sempre nas pessoas e para as pessoas, para o futuro delas. Dizias que na equipa está, por exemplo, um sapador. Esse trabalho é desenvolvido por equipas multidisciplinares? Sim, é desenvolvido com equipas multidisciplinares, portanto com a engenharia e com a APOR deles, e não se esgota aí. Hoje em dia, já o fizemos até em Portugal, ações de formação com os próprios bombeiros, de como devem, por exemplo, trabalhar num fenómeno que é relativamente novo para todos, que é, por exemplo, o dos incêndios num automóvel elétrico. E, portanto, dar-lhes formação específica, criar todo esse know-how, porque é um facto que é novidade de alguma forma e, portanto, é preciso trabalhar nisso. Dr. António, as vendas de veículos novos em Portugal incluem cada vez mais modelos com tecnologias avançadas de segurança. Que impacto é que têm estas inovações? E são inúmeras, quer dizer, desde as mais básicas do travão automático de emergência, do controle de estabilidade, mas também outros sistemas ajudam efetivamente a reduzir os acidentes rodoviários ou não? Sem dúvida, sem dúvida. A tecnologia tem evoluído bastante nos automóveis. E basta lembrar-nos que há 20 anos tínhamos uma taxa de sinistralidade de 70% mais elevada do que a que temos agora. Nos anos 60 morriam mais pessoas em desastres rodoviários do que na Guerra da África. Portanto, o que é que mudou entretanto? Mudou a tecnologia dos automóveis, mudou as vias, obviamente, não existiam autoestradas. Passou a haver autoestradas, a fiscalização e as penas rodoviárias também aumentaram e foi todo esse trabalho conjunto que provocou uma redução da sinistralidade. E os números agora, no último ano, aumentaram, é verdade que aumentaram, mas temos que ver que temos o período do Covid que baralhou um pouco. Mas estes números não são relativos ao período pré-pandémico nem pandémico. Portanto, estamos a falar de 2023 e 2022. Mas a circulação veio a aumentar gradualmente, o número de veículos também aumentou. Temos que ver que nós não temos só as vendas de automóveis novos que rondam os 200 mil unidades por ano, mas 67% desse valor são importados usados, que entram. Portanto, o ano passado entraram mais de 100 mil veículos
importados usados no nosso país. Agora, a tecnologia, e agora focando na questão que me colocou, saiu um regulamento muito importante em 2019, o regulamento, o Safety General Regulation, ou melhor, peço desculpa, General Safety Regulation, 2144, de 2019, que veio alterar bastante as regras do jogo em termos de segurança automóvel. Portanto, aquilo que descreveu há pouco, algumas das inovações, como a travagem automática, a manutenção na faixa de rodagem, eu podia enumerá-los todos. Portanto, sem a ajuda da tecnologia, os números seriam efetivamente piores? Os números seriam piores. Este regulamento, que entrou em vigor para novas matrículas a partir do passado dia 7 de julho, vai ter o seu impacto no futuro próximo. Não se espera que tenha já um impacto, estamos ainda em novembro, mas vai ter o seu impacto, até porque o calendário da aplicação é gradual, segundo a tipologia de veículos, e vai se estender até 2029. Mas certamente que vai ter um impacto muito importante, até porque, aqui como foi referido, uma grande parte da sinistralidade rodoviária deve-se ao condutor. Portanto, eu não sei as estatísticas, não conheço as estatísticas para Portugal, mas nos Estados Unidos 90% da sinistralidade, a causa é o condutor. Se a tecnologia puder... Hoje não é um bom dia para falar sobre os Estados Unidos. Exato. Hoje não é um bom dia para falar sobre os Estados Unidos. Mas vai certamente, e podemos numa próxima ronda voltar a esta questão da tecnologia e aprofundar mais. Mas sem dúvida que tem um impacto muito positivo. Uhum. Dr. Miguel, aproveitando a sua presença aqui, Cascais é um município que é muito ativo em termos de prevenção e de mobilidade. Quais são as iniciativas mais recentes da Cascais próxima no sentido de melhorar a segurança nas vias do município? E bons exemplos que possamos replicar noutros pontos do país. Antes de mais, boa tarde a todos e obrigado pelo convite. Bom, realmente Cascais tem sido inovador. Nós, por exemplo, temos um Plano Municipal de Segurança Rodoviária que foi aprovado em 2022, para o período 22-27, em que já está a ser alterado... melhorado para 2025. Temos estado com uma série de estratégias, mas das principais, e acho que dá um pouco de resposta a tudo aquilo também que já foi aqui dito hoje em dia, nós estamos a fazer uma aposta muito grande na prevenção, e principalmente nas camadas mais jovens. Ou seja, há vícios que estão intrínsecos em nós, que faz parte da natureza humana e que muito dificilmente nós vamos conseguir que se venham a promover as mudanças necessárias para reduzirmos a sinistralidade e toda uma série de outros fatores. Portanto, estamos a fazer uma aposta muito grande na juventude, estamos com muita prevenção nas escolas, porque sabemos que os jovens muitas vezes são os dinamizadores dessas mesmas mudanças em termos dos próprios pais. Em situações mais específicas estamos com muitos projetos em termos de mobilidade, portanto há uma estratégia de mobilidade... Alteração da mobilidade. Não é de alteração porque no fundo os meios já estão no terreno, não é? Nós cada vez mais queremos promover o transporte público. Cascais tem o transporte público gratuito para quem vive, quem trabalha e quem estuda em Cascais. Em termos de micromobilidade também temos 100 estações, estamos a fazer agora aqui uma alteração, porque nessas 100 estações vamos entregar a concessão das bicicletas a uma entidade externa, é a única alteração que estamos aqui a ter, aonde também quem vive, quem trabalha e quem estuda em Cascais tem acesso a... Agora tenho uma provocação para si. Sendo que, e estamos a falar de Cascais, na área da Grande Lisboa, grande parte, eu posso pesquisar, não sei de cor, mas grande parte das pessoas vive num concelho, num município, e trabalha noutro, é fácil essa ligação intermunicipal, sendo que mudou muito nos últimos anos? Ou seja, expandir
estes projetos específicos para Cascais e servir um maior número de pessoas? O nosso propósito é exatamente esse. Nós temos estado sempre com uma articulação grande, tanto com Oeiras como mesmo com Lisboa. E estes projetos, como eu disse, não são só para os residentes, portanto, são para residentes, para quem estuda e para quem trabalha. Grande parte das pessoas não tem a noção que o fluxo em Cascais é equiparado. O número de viaturas que saem, o número de pessoas que saem de Cascais é idêntico ao número de pessoas que entram em Todas Cascais. As pessoas que fazem A5 têm Exatamente, essa noção, não é? Hoje em dia já têm essa noção. Mas os nossos projetos, toda a nossa estratégia assenta exatamente aí. Depois, aqui em Cascais, nós temos aqui uma grande dificuldade, que Cascais e Oeiras, que é desde 1930 que não há investimentos nas vias de ligação. Ou seja, para que este pêndulo que existe de movimentos seja melhorado. Estava a falar de Oeiras e eu pergunto-lhe, com Sintra? Nós aqui, por acaso, temos um problema que as pessoas não têm também grande noção disso. Temos muitos residentes em Sintra que vêm a Cascais para ir a Lisboa. Não usam o IC19 ou vêm apanhar a A5 e muitos também vêm, que é que o IC19 consegue ser uma dor de cabeça maior do que a A5, não é? Nós também temos aqui algumas dificuldades por causa do estacionamento, porque temos muita gente que vem de Sintra que vem apanhar o comboio a Cascais. Portanto, deixa Cascais exatamente para depois poder deslocar para Sintra. Mas, mais do que qualquer outra coisa, estamos sempre muito associados às academias de saber, ou seja, nós queremos o máximo de informação possível. Há muitas entidades tecnológicas que nos vão também dando muitos dados sobre todas estas movimentações para que as políticas que nós temos vindo a desenvolver sejam sustentadas em dados concretos. Falou numa palavra-chave, políticas. Professor Manuel João Ramos, como é que, porque estamos aqui também a falar de políticas públicas, como é que a ACAM tem atuado para pressionar a que aconteçam mudanças e mais rápido nas políticas públicas em prol de uma maior segurança rodoviária no nosso país? Bom, muito obrigado pelo convite. Eu acho que vale a pena lembrar que houve grandes mudanças, enfim, todos nós sabemos, houve grandes mudanças em termos de relacionamento entre a população e os poderes políticos e também na relação, na mediação da comunicação social. O assunto da segurança rodoviária deixou de ser assunto mediático. E a ACAM, durante muito tempo, teve alguma intervenção mediática e isso contribuiu, creio, positivamente para fazer alerta aos poderes políticos. Para colocar na agenda? Sim, para colocar na agenda, nas agendas das redações. E, enfim, portanto, muita das nossas ações até 2010 passavam por uma certa provocação pública. Desde então, temos participado de forma, enfim, penso eu, positiva e construtiva com a ANSR, com outras instituições públicas, a Direção-Geral de Educação, portanto, de uma forma mais focada na tentativa de contribuir para a melhoria da segurança rodoviária em geral. Eu diria que hoje em dia os poderes políticos estão... Eu creio que talvez enfim, não quero identificar um governo em particular, mas eu creio que pelo menos desde 2010, mas muito seguramente desde 2015, o assunto rodoviário, do trauma rodoviário, a relação... Há maior sensibilidade. Desinteresse absoluto. Desinteresse absoluto por parte dos decisores políticos, diria eu. Isso é a nossa percepção, ou seja, os ministros da administração interna têm tido, como nós sabemos, outras prioridades? O foco nos incêndios, portanto, o foco mediático tem sido sempre nos incêndios florestais e uma muito pouca atenção à sinistralidade rodoviária. E eu acho que desde o Covid poderia ter havido um melhor foco no reatar da circulação. Foi uma oportunidade perdida? Eu acho que sim, eu acho que foi uma oportunidade perdida que levou, como nós sabemos, a um aumento, ou seja, o aumento da circulação não foi acompanhado com
com medidas de controle, e isso levou a um aumento evidente da sinistralidade grave em Portugal. O que é pena. Agora, diria que há uma outra questão que me parece também muito importante, é que os poderes políticos em Portugal dependem sempre das lições da Europa. Ou seja, não é face à população que os poderes políticos sentem uma responsabilidade, é mais sempre em tentarmos mostrar que somos os bons alunos da Europa. A transposição de diretivas europeias mais do que ouvir... Sim. Perdão, ou seja, temos que mostrar, antes os portugueses mostravam que fazemos coisas para inglês ver, porque eram mais ou menos colonizados por ingleses, agora fazemos coisas para bruxelês ver. O problema é que Bruxelas e a Comissão Europeia também está muito pouco atenta hoje em dia à questão da sinistralidade rodoviária e dos problemas de mobilidade, porque há outras prioridades, e nós sabemos que a prioridade principal da Comissão Europeia e dos poderes europeus é hoje em dia o rearmamento, a segurança da Europa, e portanto isso ressente-se muito nos nossos contactos com outros parceiros europeus, sentimos a mesma ausência de resposta por parte também das entidades das entidades políticas europeias. Dr. Alan Real, pergunto-lhe quais são os principais programas que a Prevenção Rodoviária Portuguesa tem em curso atualmente e também de que forma que as campanhas de sensibilização têm afetado positivamente ou não o comportamento dos condutores e também dos pedestres em Portugal. Viva, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa, antes de mais. Bem, a Prevenção Rodoviária Portuguesa tem tido uma atuação, eu diria, para estruturar isto e se calhar para facilitar o entendimento em 4 verticais, 4 áreas de intervenção. O fator humano, a investigação e desenvolvimento, a engenharia e a parte da consultoria. Na parte do fator humano, temos focados na educação, na formação dos condutores e nas ações de sensibilização e de consciencialização aos fatores de risco. Eu diria que na área da educação, muito recentemente, tivemos um projeto financiado pela Comissão Europeia, um consórcio feito com 9 entidades, 5 delas nacionais, universidades, e com 4 parceiros internacionais a nível europeu, no qual desenvolvemos cenários educativos que são suportados por uma série de objetos de aprendizagem pedagógicos, digitais, que sustentam o trabalho dos professores na área da educação rodoviária. Julgo que este foi um projeto extremamente interessante. Foram 3 cenários de educação desenvolvidos, um sobre acidentes rodoviários, outro sobre fatores de risco e outro sobre mobilidade sustentável, que permitem aos professores terem, digamos, uma orientação para abordar estes temas, suportados por uma série de recursos pedagógicos diversificados entre simuladores, vídeos, quizzes, enfim, diversas coisas que no fundo também se torna atraente não só para os alunos, mas como para os professores para a sua utilização. Na parte da formação, temos trabalhado muito a reabilitação de condutores infratores e, bem como também a formação de condutores, isto é, pós-encartados. Com as empresas, formamos muitos condutores nas empresas, na parte da condução defensiva e na parte da ecocondução. Campanhas, fazemos também várias campanhas de sensibilização, dirigidas a diversos targets, com diversas temáticas, nomeadamente e maioritariamente agora pela parte digital, utilizando redes sociais e canais e plataformas digitais. Na área de investigação e desenvolvimento temos trabalhado em muitos estudos científicos, no fundo para ajudar também a caracterizar a sinistralidade a nível nacional. Neste momento eu destacaria em curso 2 projetos, um que tem a ver com os indicadores de desempenho de segurança rodoviária, no qual estes indicadores possibilitam-nos identificar se estes indicadores estão, no fundo, a evoluir positivo ou negativamente, e sabemos que têm influências diretas na sinistralidade final. E dou como exemplo a taxa, o número de condutores que circulam com taxas de álcool acima do limite legal, que é um projeto que estamos a fazer neste momento em colaboração com a GNR e com a PSP. Para além disso, taxa de utilização de cintos de segurança, taxa de utilização de capacetes, enfim, uma série de indicadores que nos permite caracterizar melhor a sinistralidade rodoviária. Por outro lado, um bocadinho na linha do estudo que foi apresentado hoje, temos um estudo de opiniões, atitudes e comportamentos autodeclarados, que é feito em colaboração com 39 países da União Europeia, até fora da União Europeia alguns, que nos permite também caracterizar um bocadinho o condutor português. Em breve iremos fazer pode deixar-nos algumas pistas?
Para já não queria por questões contratuais, porque não temos este Mas estamos bem classificados ou mal classificados? Em alguns casos muito mal classificados, noutros bem classificados, mas eu diria que há alguns casos muito mal classificados, até no topo, eu diria, da União Europeia. Mas isso, em breve apresentaremos esses dados publicamente. E outros estudos, por exemplo, sobre motociclos, estamos neste momento também a desenvolver um estudo de investigação, nomeadamente sobre os motociclos, que é um problema bastante grave e em crescimento. Aliás, os dados estatísticos, todos o tipo de utentes, houve redução. Se compararmos 2019, que é o ano base, com 2023, tirando motociclos e velocípedes, cujo acréscimo na mortalidade foram na ordem dos 30% em ambos, e nos feridos graves na ordem dos 40%. Temos aqui um crescimento gravíssimo nas duas rodas, eu diria. Na parte das campanhas, é um tema que eu diria mais sensível. E diria sensível porque não é tradição a nível nacional, apesar de nós insistirmos há anos neste tema, a avaliação das campanhas de segurança rodoviária. Nós desenvolvemos um projeto em 2010 também em consórcio com 19 entidades internacionais, no qual se desenvolveu um manual de desenho, implementação e avaliação de campanhas de segurança rodoviária, criando uma série de guidelines para aumentar a eficácia destas campanhas. A avaliação fica sempre de parte. Ou a avaliação que é feita com base na notoriedade da campanha. Neste caso específico, estas campanhas são diferentes. Visam essencialmente mudança de atitudes e comportamentos. Claro. E é esta mudança de atitudes e comportamentos que raramente é medida. Monitorizada. E monitorizada. Acho que este passo é importante. Nas nossas tentamos fazer isso, o mais possível, com os recursos que temos. Nas mais abrangentes, que é onde também se investe mais recursos, eu acho que aí era prioritário fazermos isso. As campanhas, também acho que é outra coisa menos positiva que temos, apesar de acho que isto tem sido trabalhado e tem evoluído positivamente neste sentido, que é as campanhas isoladas têm muito menos efeito do que quando são desenvolvidas em consonância e em colaboração com outro tipo de medidas, nomeadamente com a fiscalização, está mais comprovado a nível de estudos científicos, isto tem muito mais efeito, e esta colaboração entre a ANSR e as forças de segurança tem-se vindo a fortalecer, o que é positivo. Por outro lado, acho que falta, a nível estratégico, programas de campanhas de sensibilização a médio e longo prazo. Ainda fazemos estas... Porque estamos a falar de mudança de comportamentos e os comportamentos não se mudam num ano. Com uma ação, não com uma ação esporádica ou pontual, claro. Coisa que é feita no Natal, ou na Páscoa, ou no Carnaval. Aliás, a sinistralidade reduz com 3 princípios essenciais. É com uma abordagem holística ao problema, isto é, intervindo no fator humano, na infraestrutura, no veículo, na emergência e socorro e na parte da gestão do próprio sistema. Por outro lado, pela responsabilidade partilhada de todos e, por outro lado, por uma abordagem sistemática. Esta abordagem sistemática é definirmos uma estratégia a médio e longo prazo direcionada a determinada mudança de atitude ou comportamento, começando na educação como um processo ao longo da vida, não parando no 12º ou na universidade. Há bocadinho falava-me nas redes sociais, é uma boa forma de chegar a um público mais jovem. Fala-me de estratégias e eu queria saber quais é que são as estratégias que estão em curso para promover uma condução mais segura entre os vossos segurados. Bom, muito boa tarde a todos e saudar também os meus colegas de painel. Enfim, em termos de estratégias, eu diria que nós temos uma abordagem realmente, enfim, holística a este tema, porque efetivamente pretendemos, por um lado, enfim, temos um programa, nós chamamos de Programa 360, de comunicação, de interação com os nossos clientes para precisamente promover, por um lado, enfim, esta notoriedade, este conhecimento à volta destes temas, newsletters mensais, com, por exemplo, SMS que dirigimos aos nossos clientes em alturas críticas, com dicas, portanto, e há um conjunto de iniciativas onde se insere esta que aqui temos, em que, no fundo, enfim, partilhamos um conjunto de informação, de conhecimento e, acima de tudo, para nós é fundamental, não acreditamos que esta colaboração deve ser uma colaboração
não apenas isolada, uma ação isolada, mas uma ação colaborativa entre as várias entidades relevantes do setor e, portanto, essa diria que é algo que para nós é fundamental e a presença hoje de tantas entidades tão relevantes para o setor é para nós fundamental. Portanto, nós estamos neste momento a iniciar, em colaboração aqui com a Prevenção Rodoviária Portuguesa, uma componente de conteúdos em que quisemos, especificamente para as redes sociais, onde quisemos fazer um pouco com uma componente mais lúdica. Uma mensagem mais simples. Exatamente, uma linguagem mais simples também, mas muito rigorosa, portanto, ou seja, tem a componente do rigor que é-nos dado, obviamente, aqui por estes conteúdos, de rigor, mas ao mesmo tempo com uma mensagem mais simples e divertida. E, portanto, podermos envolver os clientes e potenciais clientes e a sociedade em geral nestas componentes da prevenção e da segurança. E, portanto, estamos a fazer isto. Este é um primeiro bloco, mais da componente de conhecimento, e depois temos uma segunda vertente, uma segunda parte deste nosso programa, que vai passar pela componente da formação propriamente dita. Obviamente que a formação acaba de ser sempre, o impacto é sempre mais limitado, porque pronto, não conseguimos fazer formação, nomeadamente se for presencial, a muitas pessoas, mas o nosso objetivo é ir às centenas até de clientes e, portanto, queremos mesmo ter esse compromisso. E, portanto, este programa visa precisamente ter uma ação muito relevante e robusta nesta vertente da prevenção, da partilha de conhecimentos e, no fundo, enfim, assegurar, por exemplo, que pessoas que já tiraram a carta há muito tempo, como é o meu caso, ainda esta semana estava por acaso a falar com a minha família e aparentemente aprendi uma coisa nova, por acaso não foi na nossa iniciativa, tem a ver com não com a circulação nas rotundas, mas com a sinalização nas rotundas. E, portanto, eu não sabia, já não me recordava que quando se entra na rotunda deve sinalizar para a esquerda, se não se sair na primeira saída, não é? E, portanto, passei a fazer isso agora de forma mais rigorosa. E, portanto, temos neste programa que eu estava a falar a componente da sinalização, obviamente a componente também da condução defensiva, das medidas de proteção ativas e passivas que ouvimos aqui também no estudo. E, portanto, queremos que é um importante contributo que temos para fazer aqui nesta componente. Hugo, já falamos, e são temas cada vez mais prementes, não é? A inteligência artificial, a conectividade, também são aspectos fundamentais no programa Human First. De que forma que essas tecnologias estão a ser aplicadas para prevenir acidentes e melhorar a segurança rodoviária? Nos modelos mais recentes aqui em Portugal. Eu agora vou-te devolver as provocações que tu tens feito à audiência e aos oradores. Porque sabes que eu, quando nos ouço a falar destas temáticas do futuro, eu acho que negligenciamos sempre o presente. Há pouco, aqui o colega do painel dizia que tivemos 67% dos automóveis matriculados em Portugal o ano passado, carros importados. Normalmente, segundo não estou enganado, mas saberá melhor que eu, estamos a falar de automóveis com mais de 7 anos de idade, com emissões médias de CO2 acima das 170 gramas. Temos mais de 1,5 milhão de automóveis com mais de 20 anos a circular em Portugal. Portanto, nós estamos sempre a tentar projetar o futuro, cientes de duas coisas. Estamos a negligenciar o presente, porque se tirássemos este 1,5 milhão de automóveis com mais de 20 anos das nossas estradas, ganhávamos inequivocamente em termos de segurança, em termos de sinistralidade, em termos de mortos na estrada e também no ambiente. E andamos sempre a olhar para o fundo. Mas não fugindo à tua questão, obviamente que todos estes... E aqui ainda devolvo outra provocação, porque quando falamos em todos estes, no fundo, características que os automóveis hoje têm, eu diria que se calhar o automóvel que tenho ali fora tem 32 sistemas de ajuda à condução. É evidente que me protegem a mim e aos ocupantes do meu carro de outra forma, mas também, e perdoem-me se estiver enganado, eu acho que o nosso sistema de ensino continua a ser muito igual ao que era há 30 anos atrás. Os automóveis progrediram tanto, todas as condições e todos os desafios que enfrentamos na estrada diariamente
são completamente diferentes do que eram há 30 anos, até pelo aumento do tráfego e tudo mais, e nós continuamos a fazer como sempre fizemos, o sistema de ensino. Há pouco eu achava curioso também no estudo que revelámos aqui uma coisa, e é uma característica, se calhar, não só dos portugueses, mas muitos portugueses. Daquelas soluções que se preconizavam, como mudar o sistema e dar cursos complementares de condução às pessoas... Os apoiados era aquele que as pessoas viam como menos necessário. Porquê? Porque todos guiam extraordinariamente bem e a culpa é sempre de terceiros. Temos imensos Fittipaldis nas estradas portuguesas. É o que eu te digo, o problema é muito mais macro. Obviamente que as marcas automóveis têm dotado os automóveis, até pelo GSR2, como há pouco falava, dos últimos gritos da tecnologia, que nos vão ajudar com certeza e que nos tornam os automóveis mais seguros. Aliás, é dizer que um automóvel, por exemplo, destes importados à luz da lei hoje, não poderia ser sequer comercializado. A questão é, isso tem-se traduzido também numa coisa, é o custo do automóvel. E isso faz retardar cada vez mais a renovação do parque automóvel, porque as pessoas não têm condições de pagar isso. E só há uma forma, é sempre o utente que paga. E, portanto, o problema acaba por ser uma bola de neve, de alguma forma. Eu lembro que em Portugal, desde 2010, que o parque automóvel vem sucessivamente envelhecendo. Já estamos com a idade média de 14 anos, salvo erro, e isso é preocupante. Nós vivemos todos numa bolha, porque temos os nossos carros de serviço, na maior parte dos casos, vivemos na grande urbe e só vemos carros novos, mas, na verdade, o problema tem que ser encarado mais do que ao futuro e pensarmos no presente, e são pequenos passos, quer para a transição para a mobilidade elétrica, que está tanto em voga, quer ao nível da segurança. Temos que ter noção que não se faz tudo de uma vez só e que as pessoas não vão conseguir pagar isso. E só para fazermos as pazes, eu aprendi a conduzir numa 4L. Mas muito bem, mas agora já tens a nova 4L, que já traz tudo o que estes novos automóveis trazem. Mas eu tinha saudades da minha 4L, mas obviamente que sim, que estamos aqui a fazer uma projeção para o futuro, mas estamos a falar de questões concretas, que neste programa a inteligência artificial e a conectividade ajudam ou não na prevenção? Ajudam. Agora, mais uma provocação para ti, que há bocado tu dizias que os ecrãs... Não respondeste à minha pergunta. Tu falavas dos ecrãs, e eu acho que os ecrãs de infoentretenimento, até porque hoje em dia os comandos nos automóveis são todos vocais. Eu não toco no ecrã do meu carro. Falo para o carro e ele faz aquilo que eu quero, desde regular o ar-condicionado, abrir vidros, fechar vidros, mudar a estação de rádio, etc. Portanto, o telemóvel, e acho que as autoridades estão mais avalizadas, é um grande flagelo. A inteligência artificial e a conectividade, sim, mas estamos ainda num nível primário, diria assim, porque vamos dar um salto quântico nessa matéria. Como tu sabes, os automóveis começam a ter a inteligência artificial agora instalada e a funcionar. Nós, nos nossos automóveis, por exemplo, temos um safety coach, ou seja, há pouco ouvi a colega da seguradora a dizer que tem uma aplicação que já monitoriza os comportamentos. Nós temos isso nos nossos automóveis, que nos vai dizendo a sua condução é agressiva, não está a fazer a trajetória certa, deve antecipar mais as travagens. E o automóvel vai aprendendo connosco e vai-nos dando dicas de como melhorar, e obviamente isso é possível com a conectividade, mas eu diria que ainda estamos numa fase muito embrionária dessa tecnologia, e nós temos uma questão, é que hoje em dia, quando tu entras num automóvel, ele tem tantos sistemas ativos que a maioria de nós se preocupa em desligá-los, porque achamos que é invasivo e porque achamos, ou temos a arrogância, eu domino tudo e está tudo na minha mão. Não é verdade, mas acontece isso, percebes? E, portanto, sim, a inteligência artificial vai ter um papel, mas se calhar em gerações como a nossa, temos mais resistência a aceitar tudo aquilo que ele nos vai dizendo e se calhar vamos primeiro desligar. Para os jovens, acho que sim, que é um caminho, mas eu também duvido que eles venham a encarar a mobilidade como nós encaramos. António, excluindo este 1,5 milhão de carros importados, olhando aqui para as estatísticas de vendas de veículos novos, é possível, através desses dados, traçar um perfil dos veículos mais seguros que estão em circulação nas nossas estradas e, com esses dados, poder contribuir para políticas de segurança rodoviária? Portanto, como referi, o regulamento europeu que entrou em vigor no dia 7 de julho irá, obviamente não vai dar os seus frutos imediatamente, porque esses carros ainda estão a ser vendidos e começaram a ser matriculados a partir dessa data, com esses sistemas. Mas é possível traçar um perfil, tal como foi possível traçá-lo quando
foram introduzidos sistemas como o ABS, o controle de estabilidade, de tração, como quando foi introduzida a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança. Portanto, todos esses sistemas contribuíram para e vieram dar frutos mais tarde. Aquilo que falaram na 4L, eu já fui à Holanda numa 4L, e a 4L, daquela altura, não tem nada a ver com o veículo atual, porque eu conheço uma pessoa que, a baixa velocidade, teve um acidente e morreu. A velocidade que ele ia e o tipo de acidente que ele teve, se estivesse num carro moderno, num Renault moderno, ele não teria morrido, de certeza. Portanto, os veículos deram um grande salto em termos tecnológicos e não tem nada a ver com os veículos do passado. Agora, o que é facto é que 26% do parque automóvel em Portugal tem mais de 20 anos. E quando falamos também nas questões ambientais, isso também é... Nós vamos a partir de 2035, já não vai ser possível matricular veículos com motor de combustão interna. Mas, entretanto, o que é que nós fazemos a esses carros antigos? Como é que... Portanto, há aqui um contrassenso. Continuamos também a importar carros possivelmente usados. Tornar-nos também exportadores, à semelhança daquilo que acontece, não é? E, lamentavelmente, com muita hipocrisia, há aqui toda uma cadeia de valor que se vai alimentando por outros países. Exato. Portanto, mas não há, de facto, uma política integrada que veja as duas dimensões, que olhe para as duas dimensões do problema e que, de uma forma integrada, o resolva. Miguel, há pouco, no primeiro painel, falei sobre a questão das trotinetes. Falamos da micromobilidade, em particular, das trotinetes. É um problema para Cascais ou não? E se sim, como é que lidam com ele? Não tem sido tão grave como noutros concelhos. Ou seja, nós fomos dos últimos a implementar, à parte de um sistema que já temos há muitos anos de cedência de partilha de bicicletas, a parte dos operadores de bicicletas e trotinetes em Cascais, nós logo desde o início impusemos uma série de regras muito restritas. Mas isto principalmente em termos do ponto de entrega dessas mesmas bicicletas e trotinetes. Outra das coisas também que fazemos muito é exatamente uma monitorização. Nós vamos vendo como é que as coisas vão evoluindo. Mas temos tido acidentes, não é? Como é normal, há utilizadores. Eu acho que o problema não está nem nas bicicletas nem nas trotinetes, mas está nos utilizadores. Acho que também houve legislação que foi feita, e eu também acredito, e conforme disse, uma das nossas estratégias passa pela micromobilidade, não é? Ou seja, o nosso objetivo é qualquer pessoa em Cascais que se queira deslocar, que possa deslocar-se, seja por onde quiser, sem ter que ir em viatura própria. Portanto, e estamos a facultar os meios para isso. Mas depois é feita a legislação que não pensamos, lá está, não é feita uma abordagem holística. A parte das bicicletas há uma coisa interessantíssima. A partir dos 13 anos não se pode andar nos passeios de bicicleta. Portanto, tem que ser para a via ou para ciclopistas. Cascais já tem 90 km de ciclopistas e estamos a alargar. Mas depois as bicicletas vão andar nas faixas de rodagem, mas não têm seguro. Os seus utilizadores não têm habilitação. E nós hoje, se vierem a Cascais, por exemplo, durante a semana, ao fim de semana, são confrontados com diversos ciclistas que vão em alegre cavaqueiro uns com os outros, a passear na Marginal, na Estrada do Guincho, com carros a fluir, e se houver ali um acidente, se for responsabilidade do ciclista, quem é que paga os danos? Não é? Portanto, de vez em quando sai alguma legislação em que as coisas não são bem ponderadas. Mas pronto, aquilo que nós fazemos aqui em termos da micromobilidade é termos regras muito restritas. Temos uma articulação também muito grande com as autoridades de segurança. Estamos sempre em estreita articulação e vamos monitorizando para ver as intervenções que são necessárias fazer. E uma das apostas é exatamente que não é fácil. Não é fácil, ainda agora estávamos a falar dos carros, os números de carros que aumentaram. A realidade é que o nosso território não aumenta. Não aumenta pelo aumento da população.
Ainda agora estamos todos, está o país todo, porque há uma crise que existe na habitação, e neste momento o foco é mais habitação. Mais habitação vai trazer mais população. Como é que essa população se vai deslocar depois dentro das cidades? Falta este planeamento, não é? Falta estudar todas estas situações. É uma das nossas preocupações. Para terem ideia, desde Cascais e a Autoridade Municipal de Transportes, nós duplicamos o número de autocarros e de carreiras em Cascais. O número de quilómetros duplicou. Já tivemos um aumento de 25% de utilizadores, e isto com a gratuitidade, que fomos o primeiro concelho a ter a gratuitidade para toda a nossa população. Mas mesmo assim estes números estão muito aquém do que era o nosso objetivo. Daí eu a dizer há pouco, estamos a fazer muitas ações, porque a Cascais Próxima também tem 8 carreiras de transportes públicos. Estamos a trazer os jovens às nossas instalações para conhecerem os autocarros, para ver se os começamos a dinamizar mais, a promover mudanças nos seus pais, porque realmente nós, para mudarmos, somos muito resistentes a essas mesmas mudanças. Professores, são vários os estudos que são feitos pela ACAM. Quais são os maiores desafios que enfrentam os cidadãos na segurança nas estradas? Sim, é verdade que nós temos promovido vários estudos, nomeadamente sobre utentes mais frágeis e a relação dos utentes mais frágeis com, enfim, dentro do meio urbano. Se eu, se calhar, fazia um passo, não sei se para trás, para o lado, para a frente, que é o seguinte, é que eu acho que nós ainda não percebemos bem a bufetada que nós levamos coletivamente a partir de 2015. Acho que a nossa estrutura demográfica, económica, social transformou-se de uma forma absolutamente extraordinária, e como um tsunami, com uma rapidez enorme. Ou seja, a turistificação do país é efetiva, a gentrificação de várias zonas urbanas é efetiva, a imigração para o país é evidente. Temos, eu diria, se calhar 1 em cada 10 utentes do meio rodoviário não nasceu em Portugal, não tem conhecimento do meio rodoviário português, circula ou de bicicleta, ou de trotinete, ou de carro, sem conhecer, não é as regras, sem conhecer a cultura rodoviária em Portugal. E, portanto, eu diria que nós estamos num ambiente em que a própria, enfim, aquilo que eu chamaria a cidadania rodoviária está a fragmentar-se, em que os utentes, os condutores, é que acho que é uma coisa fundamental, é que o condutor, que o utente um condutor de um carro reconheça nos outros também ele próprio, isto é, que não se veja dentro da selva, mas veja que os outros... Um ator ativo, um agente ativo. Ou seja, que é um concidadão. Mas, precisamente, quando nós falamos de direitos de cidadania rodoviária, quando a cidadania se está a fragmentar, porque uma parte da população é jovem cidadã ou nem é cidadã, é turista, é imigrante, é isso. Nós estamos num processo muito mais fluido e não percebemos muito bem para onde é que tudo isto vai. Mas para onde enfim, há alguns sinais, e um dos sinais, eu estive agora na região da Guarda, e um dos sinais é aquilo que é evidente para todos, é que a população portuguesa é uma das mais envelhecidas da Europa, se não do mundo. Temos uma população muito idosa e muito pobre. E esta é uma realidade que não vai desaparecer nos próximos anos. Portanto, por isso temos 1,5 milhão de veículos com mais de 14 anos. E essa população, como é que ela vai circular? Como é que vai comprar carro? Como é que compra carro? Estes problemas são problemas de facto imensos. E se a percepção, e eu acho que o Sr. Major falou da GNR, falou do aumento do patrulhamento. É verdade, mas a percepção, eu acho que, de alguma forma, eu estou com o estudo, a percepção pública é de uma ausência de policiamento, uma ausência do Estado como um interveniente no meio rodoviário. E, portanto, se há uns anos o meio rodoviário, em que também não havia grande presença do Estado, era gerido por princípios de um reconhecimento de padrões e de uma certa cultura rodoviária. Não quero dizer que seja pacífica. Eu lembro-me bem o que era a estrada Lisboa-Porto há 30 anos, ou há 40 anos, se calhar 40 anos. Mas hoje em dia
todos estes fatores se complicaram imenso e eu tenho a sensação, é possível a nível local, Cascais é um bom exemplo, Lisboa é um péssimo exemplo, a nível local, Aveiro é um bom exemplo, a nível local as autoridades podem de alguma forma mitigar o problema, mas aquilo que eu não vejo é uma política... E uma cultura de cidadania rodoviária. Não, uma política mais estruturada a nível nacional, isso parece-me... em falha. Ou seja, temos problemas, os problemas de desordenamento do território não vão diminuir, falou-se do aumento da habitação, uma nova mobilidade, não vejo ordenamento. Já não vi em 75, não vi em 85, não vi em 95, continua a não haver ordenamento do território. Doutor Alain Real, quais são os, peço que seja objetivo e muito rápido, que já estamos aqui na reta final e sei que já há aqui questões para serem colocadas. Quais são as áreas de maior risco rodoviária, aquelas que precisam de ser resolvidas com urgência? Essas prioridades estão bem identificadas no trabalho que foi feito na Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária com, digamos, a caracterização da sinistralidade. Temos um problema dentro das localidades, grave, acima da média da União Europeia. Temos um problema nos peões, nomeadamente nos peões acima de mais de 65 anos. 81% dos peões morrem dentro das localidades. Temos um problema, como disse, relativamente aos motociclos. Neste momento também representam 60 e tal por cento dos motociclos, 60 e qualquer coisa e pouco, morrem também dentro das localidades. Temos um problema gravíssimo com o álcool. Um em cada 3 condutores que morre tem taxa ilegal. Deste universo, mais na ordem de 75% têm taxas crime. Por isto, dos 33%? Sim, deste total de mortos, a maior parte deles, 75%, têm taxas crime, acima de 1,2. Por isso temos um problema com o álcool complicado. Temos uma subrepresentação na faixa etária dos 18-24, que é sempre pelas características inerentes à idade. Sabemos que isso está mais que estudado e documentado. Por isso, transversalmente, são estas as principais prioridades a nível do país. Uma prioridade um bocadinho mais estratégica, eu diria, estrutural, é a aprovação da Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária. Estamos em 2024 e estamos a tentar aprovar a estratégia que supostamente era de 2030. Por isso, 5 anos passaram e não temos estratégia. E, como eu disse anteriormente, isto só se conseguem bons resultados com uma abordagem holística, com responsabilidade partilhada e com uma abordagem sistemática. Medidas pontuais não têm efeito. E se não temos uma sistematização da abordagem nestas temáticas, não temos resultados. É de notar que temos níveis de sinistralidade iguais aos de 2014. Passou uma década. Tudo evoluiu. A média da União Europeia, neste momento, são 46 mortes por milhão de habitantes. Nós temos 62 mortes por milhão de habitantes. Os países com melhores performances têm 20 mortes por milhão de habitantes. Já estivemos próximos da média europeia, só que nestes últimos anos perdemos muito caminho e, além disso, os outros países evoluíram muito mais rápido que nós. Obrigado. Doutor Gustavo, para terminar, qual ou quais serão os principais desafios aqui no horizonte de 5 a 6 anos? Portanto, estávamos aqui a falar na estratégia até 2030, em matéria de segurança rodoviária, naturalmente. Sim. Sim, eu diria que o principal desafio é, no fundo, continuarmos a acompanhar a evolução destes temas. Portanto, e isto, creio que há aqui um consenso que isto não pode ser uma corrida de 100 metros, tem que ser realmente uma maratona e um compromisso de todos os atores relevantes do setor realmente estarem empenhados neste desafio e realmente estes números são impressionantes, que aqui hoje foram partilhados. E, portanto, esse eu diria que é uma das vertentes fundamentais, é nós termos realmente esse compromisso para estar junto dos nossos clientes a alertar para estes temas, promover quer numa perspectiva mais proativa, mas também, obviamente, numa perspectiva reativa. Enfim, eu pessoalmente já não tenho nenhuma pretensão a achar que sou muito bom condutor a partir do momento em que, enfim, em junho deste ano, fui a São Francisco e utilizei um carro autónomo
e o rating do carro autónomo foi muito melhor do que o rating da minha aplicação na Segudireto e, portanto, confio totalmente na tecnologia como algo que realmente faz muita diferença e, portanto, também esta componente de promovermos também mudança de hábitos através da tecnologia, usando a tecnologia como nossa aliada, é obviamente fundamental. Depois também, obviamente, promover obviamente, também aquilo que é o impacto na sociedade, as boas práticas. Portanto, e só para dar 2 exemplos. Por um lado, nós temos um produto dirigido especificamente a promover que as pessoas, quem tem menos quilómetros, no fundo, acaba a ser beneficiado em termos daquilo que é o prémio do seu seguro, o valor do seu seguro, porque há uma correlação evidente entre os quilómetros. Vou passar a dizer que o meu carro tem menos quilómetros. Exatamente, pronto, portanto, mas aí depois não é o único fator, mas é um fator relevante. Eu faço muitos quilómetros que eu sou de longe. Pronto, mas não é o único fator. E as boas notícias são que as senhoras tipicamente são melhores condutoras do que os senhores e, portanto, também aí ou menos sinistradas. Compensa, exatamente. Depois temos também, obviamente, aqui eu gostava também de referir algo que é importante na nossa estratégia, que é também este compromisso para com a sociedade. Nós fizemos, e também com a lógica da mobilidade sustentável, em que fizemos uma iniciativa que foi com um veículo elétrico, com 4 colaboradores que fizeram uma viagem daqui até Oslo e voltaram 9.000 km, que fizeram totalmente com um veículo elétrico, e depois, no fundo, com essa iniciativa acabámos por, que faz parte também da nossa estratégia, devolver à sociedade. Portanto, devolvemos por cada quilómetro percorrido, devolvemos €1 à Fundação Salvador, que, como sabem, enfim, o Salvador teve um acidente rodoviário e, portanto, para, no fundo, promovermos também que a Associação Salvador, que também é nosso parceiro, embaixador também desta conferência, também pudesse continuar também eles próprios a divulgarem e a promoverem as melhores práticas nesta vertente. E, portanto, enfim, o nosso compromisso é continuar a promover e também assegurar que nas nossas soluções que entregamos aos nossos clientes sejam efetivamente o mais promotoras destas práticas. E, por exemplo, para dar um outro exemplo também, uma das coberturas que nós temos no âmbito do Grupo AGAs caso a pessoa tenha bebido, pode chamar um táxi, pedir assistência e pedir um táxi e ir para casa de táxi e não utilizar a sua viatura. E, portanto, é importante, como vimos aqui, com 1 em cada 3 mortes tenham é preciso que as pessoas tenham essa consciência, não é? Exatamente. E às vezes conhecimento também que podem usufruir desse programa. Não sei se há perguntas aqui na plateia. Alguém quer colocar alguma questão? A nossa plateia está muito pouco interventiva, mas aqui nas redes sociais e no streaming as pessoas estão mais participativas. Ora, a primeira pergunta, que vem do João Paulo, é para ti. A Renault tem adotado tecnologias de condução autónoma nos seus modelos. Como têm esses sistemas sido avaliados em termos de eficácia na prevenção de acidentes rodoviários? Não sei se percebeste, toda a gente deixou o microfone de lado de lá, que não falas muito. Pois é, já percebi que sim. Aliás, eu antes de me sentar aqui já estava a dizer que tínhamos que encerrar quando eu começasse a falar. Olha, eu não tenho objetivamente os dados todos, as experiências que temos tido, e é importante, todos os construtores de automóveis têm desenvolvido essa tecnologia e funciona muito bem. Aliás, com uma experiência que relatava de São Francisco, funciona muito bem. Mas acho que, honestamente, o fator principal é que vai demorar muitos anos até que ela seja, no fundo, instituída, e acho que até para a seguradora e para todos nós que gostamos de conduzir, o grande desafio vai ser, no dia que forem as máquinas a conduzir, nós humanos, a seguradora vai dizer não queremos que você conduza, porque lá está, 90% e tal dos acidentes têm causa humana por trás. Por isso a tecnologia existe, está cada vez mais aprimorada e a funcionar muito bem, mas enquanto tivermos, e como tu falavas há bocado no algoritmo, enquanto tivermos a interação humana versus máquina, vai ser complicado. É um bocadinho como o vídeo-árbitro. Vai ser complicado. Vai ser complicado. Não. E por isso é um facto, todas as marcas o têm, todos os testes que temos feito, e até alguns jornalistas já tiveram a oportunidade de andar nos nossos automóveis com condução autónoma. Aliás, mesmo os automóveis que vendemos hoje já têm condução autónoma de nível 2,
só que a lei também não prevê que se possa utilizar e, portanto, ele desliga o sistema ao fim de 47 segundos, salvo erro. Mas é como te digo, acho que ainda é um caminho longo e também caro e com todos os desafios que a indústria automóvel está a enfrentar. Deixa-me aproveitar para perguntar, agora sou eu, Dr. Gustavo, e quando esse dia chegar, como é que vai ser? Quando esse dia chegar, há muitas oportunidades na mesma, portanto eu estava-me a lembrar, por exemplo, imagina um seguro de ciberrisco para caso o veículo estar completamente autónomo, alguém poder hackear o veículo e, portanto, vamos certamente encontrar no setor segurador muitas soluções para essa realidade e, enfim, obviamente também o próprio, se os acidentes forem zero, aí obviamente não fará sentido naquele âmbito, mas enfim, haverá muitas soluções para isso, mas como eu creio que disse no início, uma morte é uma morte a mais que acontece. E, portanto, para nós esse compromisso é muito mais importante do que as nossas receitas que possam acontecer no futuro, como é óbvio. A minha questão é, eu sei que nós estamos a projetar no futuro, mas se há indústria que tem evoluído de forma ultra rápida, tem sido a indústria automóvel, com desafios tremendos e também a adaptar-se. Portanto, eu tenho aqui, eu atrever-me a dizer que esse futuro está não muito longe do nosso presente. Sim, mas eu para dar 8 exemplos, não é? Por muita condução autónoma que exista, imagino que acontece algo em Portugal que aconteceu em Valência. Para isso é preciso ter um seguro. Danos próprios, com danos contra a natureza, portanto, há dados da natureza. E, portanto, há muitas questões. Se esse futuro for um melhor futuro, acho que todos, o nosso objetivo é que, efetivamente, enfim, não podemos ter aqui uma visão mercantilista deste tema. Queremos é que realmente a nossa sociedade seja uma sociedade melhor, em que haja menos morte e desejavelmente nenhuma morte por acidente rodoviário. Este tem que ser o compromisso de todos e, portanto, no caso do Grupo AGEAS em Portugal e na Seguro Direto em concreto, estamos muito comprometidos com essa realidade e, portanto, tudo o que seja para promover... Eu creio que todos os que estamos aqui presentes assumimos o mesmo compromisso. Não sei se há mais se há perguntas na sala. Estou a tentar pela segunda vez. Não, mas eu tenho mais uma pergunta. Quer dizer alguma coisa, então? Diga. Se me permitir, agradeço. Com certeza. A condução autónoma é, de facto, uma coisa interessante e estamos a pôr as fichas todas na condução autónoma para resolver o problema e para reduzir a sinistralidade a zero. De facto, os compromissos da União Europeia, da OMS, da ONU, enfim, todos Sabe que eu sou muito analógica, portanto, não ponho as minhas fichas todas na condução autónoma. É que isto é interessante, porque a condução autónoma, com certeza, se nos focarmos, que a maior parte dos estudos dizem que o fator urbano está presente em mais de 90%, 94%, 96% dos acidentes. Se retirarmos os fatores de risco, a fadiga, a distração, a velocidade, o álcool, que são os fatores principais da sinistralidade grave, supostamente temos uma redução grande. Eu acho que há aqui uma coisa que nos estamos a esquecer. Há uma promoção enorme da mudança dos modos de transporte, na promoção dos modos alternativos, mobilidades suaves e por aí fora. Se olharmos para a sinistralidade destes modos novos modos suaves, micromobilidade, a maior parte são despistes. Isso já não estamos a falar de colisões, por isso. Vamos ter uma sinistralidade reduzida, sim, com veículos ligeiros, veículos pesados, onde a condução autónoma possa, eventualmente, ter maiores impactos, mas é natural que tenhamos um acréscimo de sinistralidade nos outros tipos de utentes. Por isso, acho que o caminho para chegarmos ao zero, apesar do objetivo ser em 2050... Ainda é longo. Ainda acho que é longo. Vai ser desafiante, acho eu. Tenho uma pergunta. Diga. Já agora, só por falar em veículos autónomos, nós temos aqui ainda uma outra característica, que eu não sei se sabem, mas Cascais já teve um veículo autónomo, não é? Segurado pela AGEAS. Exatamente, segurado pela AGEAS. Isso nós conseguimos. Aquilo que nós não conseguimos foi fazer com que ele circulasse dentro do percurso que nós queríamos, porque não há legislação em Portugal que o permita. Portanto, ainda estamos a uns passos bastante longos para termos cá a autonomia na circulação viária. Na circulação. Pergunta para o António, da Ana Ribeiro de Beja. Quais têm sido os maiores desafios da ACAP na recolha e divulgação de estatísticas que incentivem políticas públicas mais rigorosas em segurança rodoviária? Isso é uma excelente questão,
Portanto, a ACAP tem inúmeras estatísticas, tem uma aplicação, uma plataforma que é o Motordata, em que é possível extrair estatísticas desde registro de propriedade, matrículas, inclusivamente temos matrículas ao dia, às 9h30 de cada dia temos as matrículas por marca, modelo, enfim, desagregado ao máximo até ao dia anterior. Temos estatísticas do parque automóvel, toda essa divulgação estatística é importante e se não conseguirmos medir as coisas, não conseguimos resolver os problemas e é essa divulgação estatística que a ACAP tem feito ao longo de quase 100 anos de existência, sob diversas formas, tem sido muito importante para as políticas públicas, porque os sucessivos governos baseiam-se nas nossas estatísticas. Agora, as políticas não dependem dos números. A ACAP tem feito pressão, por exemplo, só para dar aqui um pequeno exemplo, nós temos um tipo de veículos que agora está a proliferar, que são scooters elétricas, que são conduzidas sem matrícula, sem homologação e sem capacete. Aqui em Lisboa não se vê muito, eu já vi alguns, mas no norte do país vêem-se muitos, no Algarve também, e não estão fora da regulamentação e não são fiscalizadas. E eu admito que as forças policiais, as forças de autoridade não têm diretrizes ainda sobre a forma de interpretar esses veículos, terá que ser o IMT, mas já fizemos uma queixa junto da ASAI para, junto dos operadores que comercializam esse tipo de veículos, agirem. Inclusivamente, uma pessoa já nos disse que mas tratam-se de veículos elétricos. Uma coisa são veículos elétricos, outra coisa é a questão da segurança, o facto de terem que ter matrícula, porque são scooters, são homologados, António? Estão homologados? Não estão homologados. Não estão homologados. E não são conduzidos sem essa é a minha questão. Se não estão homologados, como é que não estão circulam? Homologados. Porque nós, é isso que eu ia dizer, nós temos os números e temos a informação de todos os veículos homologados em Portugal. E sabemos que aqueles veículos não são homologados. Escapam às estatísticas e estão na via pública. Essa é uma forma. Estamos a alertar as autoridades, porque é um risco muito grande atingir velocidades consideráveis. Há pouco estávamos a falar das bicicletas. Das bicicletas, mas as bicicletas elétricas chegam à velocidade. Não estou a falar de bicicletas elétricas, estão eletrificadas. Que elas são bicicletas perfeitamente normais e depois fazem umas encomendas vindas de não sei de onde e depois fazem a montagem. Fazem a eletrificação da bicicleta. Exatamente. Não são bicicletas elétricas, são uma coisa diferente, não é? Portanto, esses veículos, não temos números sobre eles, nós temos números sobre tudo o que é matriculado, até tratores agrícolas e máquinas industriais. Esses veículos não temos porque eles não são matriculados, não são homologados. Tal como não temos números sobre trotinetes, não temos números sobre a sinistralidade nesses veículos. Há muito trabalho para fazer. Havia muito trabalho para fazer em prol da segurança rodoviária. Da segurança rodoviária. Tenho uma última questão para o professor Manuel João Ramos, que é uma belíssima questão levantada aqui pela Isabel Maria de Massamá. Há muitos anos, e eu sou testemunha disso, que já o conheço há muitos anos que luta pela paz na estrada, sendo que está a ganhar ou a perder a guerra. E temos sempre limitado. Tinha-lhe pedido que não me fizesse perguntas difíceis. É não fui eu. Não fui eu. Pois, sabe que há alguns anos nós costumávamos dizer, eu lembro do Ruizinho dizer isso,
íamos de batalha perdida em batalha perdida até ganhar a guerra. Ou seja, andávamos sempre com bandeiras, perdíamos sempre. É verdade, e o Mário Alves, que é também da ACAM e da Estrada Viva, lembra-se que em 2001 ou 2002 chegou a Portugal, porque ele vinha de Londres, fez o seu mestrado em Londres, e disse, foi a uma conferência, creio que no Centro Cultural de Belém, e estava o público habitual destes colóquios, e foi a primeira vez que me viu e disse que eu estava a falar de coisas muito estranhas. Para ele não eram estranhas, porque eram coisas que se discutia. Comecei a falar de uma coisa chamada visão zero. E quando eu comecei a falar da visão zero, a plateia riu-se. Visão zero é muito engraçado, mas hoje em dia já ninguém se ri da visão zero ou do horizonte zero. Hoje em dia, de facto, já ninguém se ri dos direitos dos peões à circulação, dos mais frágeis. É verdade que, de certa forma, nós ajudamos a promover um novo paradigma e um novo olhar sobre a sinistralidade e a segurança rodoviária. Mas também tenho outra sensação, que é muito mais distópica, quer dizer, precisamente porque sou lisboeta, assisti à turistificação de Lisboa e estive na direção da Câmara Municipal de Lisboa um pouco antes deste processo de turistificação, de gentrificação, de dedicação de espaços pedonais exclusivos, etc. Sinto-me enganado. Ou seja, é verdade que hoje em dia há uma promoção da pedonalização, mas não é para os cidadãos, é para os turistas. Há muito mais bicicletas, mas não é bem para os cidadãos. Enfim, é para os novos cidadãos, nomeadamente aqueles que transportam uma mala da Glovo ou da Uber às costas e que circulam a 50 km/h e que... Portanto, estamos como eu disse, estamos num ambiente que já não conseguimos controlar muito bem, porque, de facto, caiu-nos a globalização em cima e nós não sabemos o que fazer com ela. E caiu-nos também, está-nos a cair, e falou-se muito, e acho louvável e interessante, de facto, as tecnologias salvam vidas, mas acho que é preciso olhar para o lado negro das tecnologias. Eu sigo muito a guerra na Ucrânia e o futuro, de certa maneira, está a ser decidido na guerra da Ucrânia. A ideia do campo de batalha transparente vai ser um dia, o meio rodoviário será um meio rodoviário transparente, mas é aquele em que as tecnologias mandam e em que os cidadãos não têm direito à cidadania, em que os direitos da cidadania do cidadão são condicionados, nomeadamente pelas grandes empresas, seja a do Elon Musk ou outras. E, portanto, acho que se não olharmos um pouco melhor para o poder do algoritmo, da inteligência artificial, eu acho que é um termo que não faz muito sentido, porque não existe, qualquer matemático diz que não existe ainda inteligência artificial, mas todas estas novas tecnologias, de facto, vão ter um impacto tremendo sobre o modo como nos organizamos em sociedade. E nós não sabemos como reagir, não discutimos isto. Eu acho que é fundamental discutir para planear, para prever um futuro de mobilidade, mas é um futuro de mobilidade que não destrua o ser humano dentro da mobilidade.